Bom dia, senadores. Primeiro, meus cumprimentos pela convocação dos órgãos de interesse nessa faixa, para essa audiência. Processo bastante democrático, bastante importante para a sociedade brasileira. Essa possibilidade, então, de todos se manifestarem. O Exército Brasileiro está a serviço da sociedade brasileira. Ainda que não estejamos agora num período de conflitos, diariamente o Exército tem estado presente em mais de 100 operações pelo Brasil afora. Operações de não-guerra, de garantia da lei e da ordem, de cooperação com os serviços públicos. Agora, na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, teremos, em apoio àquela visita papal, mais de 10 mil militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, apoiando, então, uma atividade típica de segurança pública, em cooperação com os outros órgãos que têm essa incumbência como prioridade. Há muitas oportunidades que a capacidade do Estado, das suas polícias, da defesa civil, extrapola e tem estado sempre presente, então, por determinação do governo, ou as Forças Armadas em cooperação com essas atividades. Não é diferente no dia a dia em relação à segurança pública. Eu não estou aqui, ainda que não tenha a procuração dos outros órgãos, não estou aqui defendendo o Exército Brasileiro, mas de uma forma representando o interesse nessa faixa de frequência de todos os órgãos de governo que podem utilizar esta faixa de frequência em proveito do cidadão. Não tenho a procuração desses órgãos, mas entendo que o interesse é o mesmo. Então, o rádio é um dos melhores equipamentos para quem trabalha na segurança do cidadão, seja militar das Forças Armadas, bombeiro, policial. É o único meio de comunicações que permite a coordenação das ações dos diversos órgãos a serviço da sociedade, livre de interferências e disponível nas situações mais críticas. Nós temos já instalado no Brasil, nessa área verde, nosso sistema de rádio digital troncalizado, impulsionado mais recentemente para os recursos da Copa das Confederações, e vamos prosseguir agora com os recursos, ainda que poucos, para atender a Copa do Mundo. Com esse sistema, esse ano, atendemos também, por solicitação do governo, né, diversos órgãos. Anvisa, Secretaria de Ação Civil, ANAC, Infraero, Receita Federal, Vigiagro. Então, órgãos de governo que atuaram em 9 aeroportos precisaram de apoio, foi o Exército Brasileiro que forneceu. Então, um sistema de comunicações críticas que não é absolutamente uma necessidade do Exército, e sim de todos os órgãos que necessitam prestar esse serviço de forma coordenada à sociedade. Nós temos esse sistema também montado no Haiti, a nossa tropa que atua há alguns anos, funciona muito bem. Interesse do Exército. Então, o interesse do Exército, e entendo que também de outras forças, é a faixa de 20 MHz para operar o sistema de 4G. Mas não é só isso que pretendemos. Pretendemos que o modelo evolua para uma coordenação centralizada para todos os órgãos públicos a serviço da sociedade. Então, nós, no Brasil, não temos um padrão a ser seguido na utilização desse tipo de comunicação. Então, os Estados Unidos, em 1980, decidiu que era tarde padronizar os sistemas analógicos e padronizou o digital. A sociedade padronizou o APCO 25. 34 anos depois, nós não temos padrão no Brasil. Então, cada órgão público, nessa atividade, compra aquilo que decide. Tetrapol,
Áptico 25, Tetra. Isso traz uma série de consequências negativas que poderiam ser evitadas nesta nova tecnologia agora, 4G, se adotasse um modelo diferente. Não disponibilizasse apenas as frequências aos órgãos solicitantes, mas um modelo que buscasse uma certa padronização. Então, eu teria o melhor aproveitamento do espectro. Eu hoje acredito que as forças policiais, as forças armadas, até dificultam o trabalho da Anatel, pelas suas solicitações, cada uma quer a sua faixa, quer operar do seu jeito. Nós teríamos economia de recursos públicos na implantação. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, bastaria que tivéssemos 8 sítios, 8 sites, para prestar um serviço para toda a área de bombeiro, polícia, as Forças Armadas atuando. Mas como cada um planeja o seu sistema, então a gente vai conseguir ter em Brasília, Distrito Federal, possivelmente mais de 20 sites. Mas o cidadão que paga essa conta é só um, né? Mas vai pagar um sistema de cada força, porque não existe um padrão. Nós teríamos, com um padrão, maior cobertura da rede, né, com essa padronização, possibilidade de criar potencial de nacionalização da produção. Até pelo fato de pulverizar o tipo de tecnologia, nós não criamos volume algum que estimulasse trazer para o mercado, né, a produção. Iniciando processos de fabricação, de montagem e assim prosseguindo. Compramos equipamentos de todas as empresas estrangeiras que aqui se posicionam. Cada licitação movida pelo melhor preço, de acordo com a lei, mas com uma série de consequências, né, que encarece. É uma lei que nos obriga a comprar pelo menor preço, mas o resultado final é um gasto maior, porque se investe em vários sistemas, não há interoperabilidade. Então, se eu quiser trabalhar com a Polícia de Brasília, ou com a Polícia Federal, ou com qualquer outro órgão, eu gasto muito mais, porque o meu equipamento é diferente. Então, nós temos que, além da questão da frequência, entender qual o órgão que vai disciplinar e decidir por um padrão, para que a gente tenha, no futuro, conteúdo nacional nessa solução. Os recursos são poucos. Fiquei admirado com o doutor Levi falar, né, que, por dia, nessa área, o ano passado investiu 68 milhões. Com certeza, somando todo o investimento em área pública, Forças Armadas e as polícias, no ano passado, esse dinheiro não foi investido. Num ano não foi investido. E ainda que tenha sido investido, foi de forma pulverizada. Então, não temos interoperabilidade, nós teríamos redução de custo, de capacitação, uma série de vantagens, então, trazendo a empresa que decide oferecer o equipamento naquele padrão, trazer a produção, né, para o Brasil. Considerações que podem ser avaliadas para esse interesse, então, do Exército, das Forças Armadas: o espectro como patrimônio da sociedade. E é o que eu ouvi em todos os discursos, né? Essa questão de forma muito relevante. Né? Ainda que seja para leiloar uma parte da frequência e privatizar, ainda assim é para atender a sociedade. Mas o fato de deixar o órgão público de fora, nós somos mais lentos na produção de solução alternativa. Nós somos lentos. Né? Seja pela própria imposição legal de como se licita, seja pelos recursos. Ao setor público, com demandas menores que o setor privado, terão que suportar custos maiores. Então, ao não reservar um espaço nessa faixa, o setor público vai gastar mais para prover a mesma solução, para operar em outra faixa que um dia vai ser disponibilizada. A necessidade de operar 4G é urgente para o setor da segurança, ainda que tenha todas as considerações de calma, considerações do senhor Balduino, que ainda não está amplamente sendo utilizado no mundo.
a solução de 4G, mas isso também é se conformar que nós estaremos sempre na rabeira. Sempre vamos fazer depois. Então, a hora é essa. Nós precisamos trazer esse serviço agora para a sociedade, para a segurança. Então, uma definição, ainda que madura, que tenha a ser estudada, mas tem que também ir rápido. Uso do LTE no cenário para os órgãos de segurança. Por que se faz tão necessário? A cada dia mais, as organizações criminosas estão mais sofisticadas, mais perigosas. Isso é uma sensação comum do cidadão. O uso de redes sociais para a organização de ações criminosas se tornou típico. Hackers acessando dados sensíveis do governo. Então, a comunicação de dados passa a ser tão crítica quanto a voz já. Vantagens: alta capacidade de transmissão de dados, a mobilidade, acesso às informações necessárias no local e momento adequados para quem atua na segurança, mais informações à disposição do Centro de Comando e Controle. Por que uma rede privada? LTE para o uso dos órgãos de segurança. Então, não se pode imaginar que nós vamos operar segurança pública compartilhada com o serviço privado. Então, a rede projetada para a operação em situações críticas deve ser única para as forças. Por quê? Por causa das falhas ou sobrecarga nas redes. Porque é necessário desligar a rede. Em Boston aconteceu isso, naquela maratona que teve lá aquele incidente, que foi acionado através da rede telefônica. A primeira ação foi desligar aquela rede. Quer dizer, se o serviço de segurança do cidadão estivesse nessa rede, estaria também inoperante. Então, as forças precisam de uma rede privada para eles, separada da rede de uso do cidadão. Vejam a manifestação do nosso ministro das Comunicações, recente. Quando há concentração muito grande de pessoas, é quase impossível colocar antenas que deem vazão a tanta demanda. Eu mesmo tentei fazer ligações no estádio de Brasília, agora. Então, os nossos sistemas telefônicos, nesses grandes eventos, ficam sobrecarregados. A ação da polícia, do bombeiro, das Forças Armadas, não pode ficar da mesma forma comprometida. Por isso que nós queremos uma faixa de frequência exclusiva. Nós já temos operado uma concessão da Anatel de forma precária, uma pequena faixa. Estamos em testes há mais de um ano da solução de 4G dentro do Exército. Já experimentamos, temos uma configuração aqui em Brasília, essa que está exposta. Temos um sítio mestre, 4 sítios de repetição, operamos vários tipos de terminais. Eles estão instalados nessas posições aqui em Brasília, lá em Sobradinho, no Colorado, no quartel que eu comando, a Esplanada, Colégio Militar, o HFA. E essa instalação permitiu uma ampla cobertura agora nesses grandes eventos. Essa parte em vermelho foi a cobertura oferecida. Exploramos essas possibilidades do sistema, comunicação por vídeo, por voz e dados, com várias facilidades, acesso à internet, internet do Exército, a EBNet. Então, nós estamos numa fase de teste e percebemos que a tecnologia pode trazer muitos benefícios realmente para a atuação da segurança. Nós fizemos vários casos de uso, testamos em veículos, motocicletas, já utilizamos 7 de setembro, agora na Copa, foi muito útil recentemente também nessas manifestações populares. Então, temos instalados, para quem atua na segurança, o fato de colocar o dispositivo numa moto que acompanha uma autoridade, acompanha o presidente, é uma vantagem muito acentuada para acompanhamento dessa segurança, para ação de comando. Instalamos também veículos militares e utilizamos recentemente.
Havia momentos naquelas manifestações em Brasília que a única imagem disponível era a provida pelo 4G do Exército, exceto as televisões que tinham uma imagem nem sempre adequada para a atuação das forças. Nosso sítio bem posicionado ali no Colégio Militar, permitindo, então, uma cobertura ótima para a área de atuação. E essa é a estação de controle que fica no quartel que eu comando em Secon Jackson. Então, esse é o pleito que aqui represento, né? Não só do Exército, mas dos órgãos de segurança pública. Então, é a percepção que entendo que a Anatel deve ter, de reservar uma faixa de frequência para que a gente possa avançar rapidamente, instalando esse sistema e disponibilizando a eficácia que ele oferece para a segurança do cidadão, para a nossa atuação. Muito obrigado a todos. Bom dia.